Eu aqui de novo, pessoal, a internet caiu, né? Tô voltando de novo, vamos lá, ver se não vai cair de novo. Vou chamar o Rodrigo novamente. Fala, Rodrigo, a internet caiu, o telefone travou. Aqueles problemas técnicos de base, de básico, né? Que sempre surgem em uma live. É ao vivo. Agora sim, agora foi. Beleza. Maravilha. O pessoal está chegando, que bênção. Que bom. A Vanessa colocou é o dilúvio. Eu estava conversando antes da live com a Vanessa e a Vanessa estava mandando mensagem perguntando se era chuva o barulho que estava acontecendo aqui. Porque antes de eu começar a live estava chovendo muito. E aí no meu quarto tá até sem internet. Aí eu desci para o escritório. Ah, aqui só está muito calor, que não está chovendo não, mas é aquele calorzão que vai armar aquela chuva, sabe? É, Está aqui bem também tá quente. assim. Durante o dia um calor danado. E à noite, final da tarde, à noite, chuva, chuva, chuva. Aí começa a faltar internet, falta energia e por aí vai. Então vamos começar? Ô Rodrigo, já passou 7 minutinhos, né, do nosso horário. Vamos sim. Hoje, hoje nós vamos falar um pouco sobre os 4 temperamentos, né? Essa ferramenta de autoconhecimento eu já usei algumas vezes, já usei comigo mesmo, usei com outros catequistas. Já fiz um trabalho legal também na catequese com os 4 temperamentos como ferramentas de autoconhecimento, né? É sempre muito bom. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te louvar e te bendizer pelo dom da vida e te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos, por estarmos juntando esses dois apostolados, o Pensar Catequese e a Catequese e Desenvolvimento Humano. Fruto dessa amizade que nasce, então, Senhor, esse projeto de falar de catequista para catequista. Mas, Senhor, nós não queremos falar por nós mesmos. Queremos ser inspirados pela ação do Teu Espírito Santo. Queremos ser verdadeiros instrumentos. Que ao final, Senhor, dessa live, que possam até se esquecer de quem nós somos, mas que jamais se esqueçam de quem o Senhor é. Por isso te peço, Senhor, usa-nos. Usa-nos nesse momento, nesta live, usa-nos através dessa rede social, para que nós possamos de verdade transmitir aquilo que os catequistas do nosso Brasil precisam. Ajuda-nos, Senhor. E por isso pedimos a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Quem acabou de chegar, quem mandou boa noite aqui nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre os 4 temperamentos, né? Alguns mitos e verdades sobre este assunto. Às vezes eu vejo algumas polêmicas sobre esse assunto, principalmente no meio religioso, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e também como nós podemos utilizar os 4 temperamentos
para a nossa ação evangelizadora, para a nossa catequese, né? Os nossos apostolados, ele trabalha muito a dimensão da catequese, do catequista em si. Nós vamos trabalhar aí com base nos 4 temperamentos, né? Alguns pontos aí importantes sobre este assunto. Ah, mas eu não sei qual é o meu temperamento. Eu vou deixar lá no nosso grupo um link para você fazer o teste. Depois pode, com base nessa live, entender um pouco melhor o seu temperamento e como você pode usar isso ao seu favor como ferramenta de autoconhecimento. Eu vou começar, nós vamos começar, eu vou começar perguntando ao Rodrigo. Rodrigo, qual é o teu temperamento? Eu, como um bom falador, já dá para ver que é um nato sanguíneo, né? Não tem jeito. Dá Bom, para saber como que é um sanguíneo mesmo. então esse é o meu temperamento, que eu louvo e bendigo a Deus por ele, porque eu acredito que pode ser e será um instrumento da minha santificação. Com os dons, tudo aquilo que o Senhor dá para um sanguíneo, e peço a luz do Espírito Santo para aqueles defeitos que carrega o sanguíneo. Então, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre as virtudes e os defeitos aí do sanguíneo. E conta pra gente, Gessiandro, qual é o teu temperamento? O meu temperamento, talvez que uma vez você falou que era colérico, né? A gente estava conversando por mensagem, você tinha perguntado se eu era colérico. O meu temperamento é melancólico, por incrível que pareça, é melancólico. Então, eu sou extremamente melancólico. Hoje consigo identificar muitos pontos aí a ser trabalhados e como que isso eu posso usar até mesmo nos meus momentos de oração, nos meus momentos de contemplação. Então, essas qualidades aí positivas do meu temperamento eu sempre uso ao meu favor, principalmente a questão da criatividade, né? O melancólico, ele é criativo, eu sou criativo. Então, eu uso isso ao meu favor como também uma forma de estar criando coisas novas e inventando uma coisa aqui, outra ali, e usando isso também, principalmente na evangelização. É uma coisa que eu faço bastante a partir do meu autoconhecimento. Não era de falar muito, então foi um ponto aí que eu tive que focar bastante no meu autoconhecimento, a questão da comunicação, a questão de me dispor a ajudar a liderança também, que é algo que o melancólico não tem. Então eu busquei trabalhar muito essa dimensão na, na minha caminhada, no meu apostolado. Engraçado, Rodrigo, que o meu lado melancólico fala tão forte que eu demorei muito tempo para aparecer aqui no Pensar Catequese, né? Com fotos e live e stories. Tanto que a primeira vez que eu apareci, até nós comentamos na última live, foi uma live que eu fiz contigo por aqui mesmo, né? Uma live informativa, um bate-papo. Foi a primeira vez que eu apareci, mas eu estava extremamente nervoso, estava morrendo de vergonha, né? Para aparecer assim. Mas são processos, né? A gente pode usar isso ao nosso favor, um autoconhecimento, e aí, com base nisso, a gente pode desenvolver outras potencialidades. Um fato interessante sobre essa questão do autoconhecimento, que a gente tem conversado um pouco mais dentro da igreja nos últimos tempos, pode até gerar uma certa confusão em algumas pessoas por conta da quantidade de, podemos dizer assim, de gurus na internet que têm trabalhado e têm falado estas questões do autoconhecimento. E tem usado uma tendência de usar, por exemplo, influências de religiões orientais, principalmente, para a busca desse autoconhecimento. E isto, às vezes, causa uma certa insegurança no meio católico quando se fala de autoconhecimento. Mas eu trago aqui, por exemplo, um trecho da Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, que nos fala que Cristo, o novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Ou seja, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também revela o homem ao próprio homem.
E isto nos faz pensar que nós precisamos nos conhecer mais. Nós precisamos ter essa dimensão de quanto é necessário nós nos conhecermos. Mas se conhecer à luz de Deus, não através Exatamente. de outras ferramentas, outras coisas que não seja direcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o autoconhecimento também, podemos dizer ao final das contas, que nada mais é do que ser o projeto de Deus para a nossa vida. Conhecer o projeto de Deus para a nossa história. Então, o autoconhecimento ele engloba tudo isso. Depois, se alguém tiver curiosidade e tiver o compêndio do Concílio Vaticano II, ele está dentro do documento da Gaudium et Spes, no número 22. Então, este é um número que nos ajuda muito a refletir e a pensar o quanto é necessário nós nos conhecermos à luz do Cristo. Eu acho que travou um E pouquinho do Gessiandro ali. Só o travou, vídeo, para né, mim tá Vicente? normal. Ah, então tá Tá bom. travado? Tá ótimo. Para mim tá Travou a normal imagem aqui. só, mas a voz está saindo. Tá ok. Tá ok. Então, tá dando para ouvir, então melhor do que não tá dando nada, né? E é muito importante, né, essa questão do autoconhecimento, né, quando o Rodrigo falar aí de alguns pontos sobre o autoconhecimento, porque nós estamos lidando com pessoas, né? A nossa ação pastoral ela é voltada para o outro. É o sair de si e ir ao encontro do outro. E quando a gente fala de ir ao encontro do outro, é necessário um grande autoconhecimento, né? Porque quando nós estamos diante de uma ação pastoral, onde nós somos desafiados a ter uma atitude diferente, uma atitude de misericórdia, uma atitude de acolhimento, se eu não sou capaz de me acolher, né, capaz de me conhecer, como que eu vou acolher o outro? Onde nós encontramos facilmente em nossas pastorais conflitos, né, por conta de coisas tão bobas, por conta às vezes da falta de um autoconhecimento, às vezes da falta também de estar aberto a ouvir o outro. Eu lembro que no Catequistas Brasil, um dos palestrantes ele falava que às vezes nós não estamos ouvindo o outro, né? Nós não estamos escutando o outro. Enquanto o outro está falando, a gente já está processando uma resposta antes do outro concluir a fala. E aí, devido a esses conflitos, nossa ação pastoral às vezes não anda. Porque nós já queremos resolver tudo sem ouvir, sem saber escutar, sem saber acolher. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele falava dos 4 pontos do novo diretório sobre o catequista, né? O ser, né? Ser catequista, o ser com o outro, o saber e o saber fazer. São 4 dimensões que quando a gente usa, por exemplo, a ferramenta aí dos 4 temperamentos, nós vamos pontuar alguns pontos fortes e pontos fracos em nossa vida e como nós podemos usar isso ao nosso favor, a desenvolver a nossa espiritualidade, nosso agir pastoral, até mesmo conhecer o outro, né, ter a capacidade de conhecer o outro. Então, tudo isso é de suma importância, principalmente em um período onde todos nós estamos passando por grandes conflitos, a maioria deles internos e não externos. É muito importante porque é nesse autoconhecimento, na capacidade de olhar para o nosso próprio eu, para as nossas feridas, para as nossas mazelas, que nós vamos ter capacidade de acolher o outro também com todas as suas imperfeições. Entender que nós estamos na busca de um autoconhecimento. Nós estamos na busca também de ser cada vez mais um outro Cristo, digamos assim, na vida do nosso irmão. E quando eu sou chamado a ser catequista, a ser um anunciador da Boa Nova, eu preciso cada vez mais ser semelhante àquele que me chamou, ser semelhante a Jesus Cristo. E nada melhor, como o Rodrigo falava, né, a gente, nessa busca de autoconhecimento, ter essa intimidade, né? Não buscar de orientações de outras religiões, religiões pagãs, orientais, etc. E tal,
mas olhar para a própria pessoa de Jesus Cristo e buscarmos configurar e ser semelhantes à imagem do Cristo. Fala alguma coisa, Rodrigo? Vamos lá, vamos caminhar então um pouquinho para revelar aí os 4 temperamentos humanos, né? Então, nós já conversamos um pouquinho sobre o meu temperamento sanguíneo, o Gessiandro melancólico, além desses outros dois, que é o colérico e o fleumático. Mas assim, a gente pode pensar, né, além de tudo isso que a gente vem conversando, que nós falamos já nesse início, por que o temperamento ele é tão importante para nós? Porque ele nos ajuda a compreender como nós vemos o mundo, quais são os nossos interesses, quais são as nossas habilidades e quais são os nossos valores. Então nós olhamos dentro desta forma e aí nós vamos poder agir tendo como base já este conhecimento. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu estou dando, principalmente nas palestras presenciais, eu sempre brinco com o pessoal. Como a gente às vezes não se conhece. Sabe aquela situação, a seguinte, você fala assim, se um dia eu for assaltado, se eu tiver a oportunidade, eu tomo a arma do bandido, eu dou uma gravata nele, eu jogo no chão, eu arranco uma meia, eu amarro os braços dele e bola 1000 coisas na cabeça. Eu vou usar um português um pouco claro demais com vocês aqui, mas é bem real. Às vezes, se aparecer esse bandido na frente da pessoa, ele vai se borrar todo. Não vai ter reação nenhuma. E às vezes nós imaginamos que eu faço, eu desfaço isso e aquilo. Por quê? Nós não nos conhecemos. Nós imaginamos ou desejamos ter uma reação, mas ela não é algo real do nosso comum. É claro que tudo pode ser transformado. Existe até um livro bem interessante que fala dos temperamentos transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, claro que nós podemos transformar. Mas de primeira, no primário, a gente sempre reage conforme o nosso temperamento. É sempre muito bom. Eu tenho um alívio muito grande quando eu penso tudo isso, porque eu vejo 2 grandes santos que são sanguíneos, que é Santa Teresa d'Ávila e Santo Agostinho. Vejo esses 2 santos e falo, poxa vida, se Santa Teresa, uma mística, uma pessoa que conseguiu se concentrar daquela forma para atingir a oração naquele nível, então é um caminho que eu posso tentar também. Porque para um sanguíneo, a concentração é um esforço muito grande. Nós estamos atentos a tudo. Você quer ver todos os sinais, tudo aquilo, tudo que está ao redor. É aquele que fica inquieto, que se mexe, que levanta. Então você vê uma grande santa como Santa Teresa d'Ávila, concentrada, plena. Você fala assim, opa, tem jeito. Graças a Deus tem jeito. Então esse é um pequeno pontinho aí que a gente já dá para imaginar o que tem dentro do sanguíneo. Outras coisas. O Gessandro falou, né, para vocês, daí aqueles que tiverem interesse, né, vão fazer o teste mais para frente. É bem interessante. E falando do sanguíneo um pouco, deixa eu trazer um pouquinho ele. O sanguíneo ele tem algumas características importantes. É sempre uma pessoa bastante calorosa, é sempre alegre, otimista, extrovertido e comunicativo. Ou seja, é aquela pessoa que está no churrasco que a roda se forma em volta dele, é o que mais conta piadas, é o que aparece, é o que às vezes o padre faz uma pergunta no meio da homilia, aquele que responde. É aquela famosa pessoa que se tem um palestrante que diz, preciso de um voluntário. Pode saber que é um sanguíneo que levanta e vai correndo. Então, é bem falante, é entusiasmado com as coisas, se excita muito fácil.
É aquela pessoa assim, vamos fazer uma viagem para a praia? Ah, vamos, e daí a gente chega lá e a gente pega uma balsa e a gente vai não sei aonde. E já se entusiasma com tudo aquilo. Mas às vezes, todo esse entusiasmo tem duas coisas que acontecem com o sanguíneo. Ele pode murchar muito rapidamente. Se é feito algo contrário, se ele não concorda, se ele não aceita. Porque o sanguíneo tem uma tendência a ser mais egoísta, mais egocêntrico. Porque como se acha muito o centro do mundo, então os outros não sabem tanto quanto ele. Então, se a ideia é diferente, pode ser que ele murche. Na ação pastoral, isso é muito importante perceber. Amigos sanguíneos aí, quem já sabe, quem já fez o teste, se manifestem. Gente, para nós é muito importante saber que dentro da ação pastoral, as pessoas vão pensar diferente de nós. Nem todos os nossos planos vão ser colocados em execução, às vezes são dos outros. Como o sanguíneo tem essa questão de ser muito vendedor de ideias, ele fica então pensando assim: poxa vida, eu fiz um plano fantástico de apresentação aqui e as pessoas não concordaram. Então eu vou sair da pastoral. Então eu vou deixar. Então eu não sirvo mais para ser coordenador. Porque a força de vontade ali pegou e já deu aquela murchada. Outra característica, e aí eu falo uma característica negativa, é ser inseguro. Depende de um elogio, depende de uma motivação externa, muitas vezes, para seguir. Então, nós, queridos catequistas que se identificam, que estão dentro deste temperamento sanguíneo, é muito importante buscar uma motivação interior. Saber que nossa missão é por Jesus Cristo, não por nós. É claro que a gente quer um palcozinho, é claro que a gente quer dar uma parecida, quer ou se quer, é do temperamento. Não sofram com isso, faz parte. E que bom, a gente pode estar à frente, pode fazer muita coisa usando isso. Mas, cuidado. Cuidado para não ter motivações externas para o seu apostolado. A nossa motivação precisa ser nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. E é interessante que quando você fala dos pontos negativos, eu costumo dizer qualidades negativas, porque eu acabo usando um pouco da linguagem da psicologia, né? Qualidades positivas e negativas. Quando a gente usa esse termo qualidades, mesmo utilizando de coisas negativas, é porque nós queremos ter um autoconhecimento. Né? Olha só quantos pontos o Rodrigo foi colocando aí para nós quando nós somos desafiados em uma ação pastoral. Quando nós planejamos algo, só que a do coleguinha, do irmãozinho, que foi aceito, não o nosso projeto. E aí um ponto muito importante, né, que o próprio Rodrigo falava, que nós estamos servindo a pessoa de Jesus Cristo, é para Cristo. Então, se a ideia do outro foi melhor do que a minha, é sinal que a ideia dele vai gerar mais frutos. E que bom, né? Entender que nós fazemos parte de um corpo e nesse corpo todos os membros eles têm que caminhar, se envolver. E nem por isso, porque a minha ideia não foi aprovada, não quer dizer que ela não é boa. Né? E aí nós precisamos ter essa maturidade. Nós precisamos ter essa maturidade, porque na ação pastoral, esse corpo na qual nós fazemos parte, todos os membros eles precisam caminhar juntos. E quando a gente olha para os pontos, as qualidades negativas do sanguíneo, por exemplo, uma delas a questão da superficialidade, né? Alguém que é mais ativo, só que algo mais superficial, é um momento que a gente, nesse autoconhecimento, começa a fazer aquelas reflexões básicas de pensar um pouco mais, de nos aprofundar um pouco mais frente a algumas situações e alguns posicionamentos, que é dessa forma que nós vamos ter uma apreensão de um conteúdo, por exemplo, ou até mesmo de um juízo do outro,
nós somos também repreendidos em alguns momentos, frente a algumas situações. E é trazendo essas reflexões do nosso profundo, do nosso íntimo, é que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Então, para os sanguíneos aí, te dou esses dois santos para que vocês possam olhar para eles e tomar como exemplo para a vida Santa Teresa d'Ávila e Santo Agostinho. Então, esses são os dois santos que chamam muita atenção com o temperamento sanguíneo. Muito bem. Eu vou falar um pouco, já que o meu temperamento é o melancólico, então eu vou falar um pouco do meu temperamento, já que o Rodrigo começou falando do temperamento dele, eu vou falar um pouco do meu agora. Meu temperamento melancólico, né? Eu vou falar algumas qualidades positivas e qualidades negativas a respeito desse temperamento e como que eu trabalhei alguns pontos aí do meu temperamento. Pontos positivos de quem tem um temperamento melancólico, né? São bondosos, honrosos, né? Honrados, desculpa, incapazes de ser cruéis ou ásperos com os outros. Embora por ser reservados, externamente podem ser apáticos, né? De ser muito retraído ou retraído. Então, por serem emotivos e introvertidos, possuem em seu coração uma grande riqueza e sentimental. Uma pessoa extremamente sentimental. Se compadecem facilmente das misérias do próximo, sofrem muito com a frieza e com a ingratidão. São pontos aí que as qualidades, pontos positivos de quem tem o temperamento do melancólico, nessa capacidade de se colocar ao lado do outro, se colocar à disposição do outro, mas sofre também frente à ingratidão e outras situações semelhantes. Quem tem esse temperamento do melancólico, São João da Cruz tem esse temperamento, e também Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é à toa que quando eu ouvi falar de Santa Teresinha do Menino Jesus pela primeira vez, na verdade foi uma missa de Santa Teresinha do Menino Jesus que eu fui chamado a cantar, né? Eu canto um pouquinho. E aí me passaram a letra de Santa Teresinha, e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu ouvi a letra foi chorar. Então a minha melancolia aí já veio à tona. Então, foi a partir disso que eu me identifiquei com Santa Teresinha. E aí, estudando os temperamentos, estudando o meu temperamento, eu descobri que Santa Teresinha do Menino Jesus também tem esse temperamento. Quem lê o livro História de uma Alma, quem não leu, leia, vale muito a pena. No livro História de uma Alma, a gente vai ver o progresso de Santa Teresinha. Como que ela faz uma linha de autoconhecimento, onde ela vai narrando toda a sua história. E aí ela vai dizendo que ela era muito melancólica, ela chorava muito, ela se retraía muito fácil. E aí ela vai fazendo essa linha, né, esse itinerário sobre a própria vida dela, nós vamos percebendo como ela cresceu como ser humano, como santa, e aí nós vamos percebendo que esse temperamento ele pode nos ajudar, né, nesse autoconhecimento e nosso crescimento. Algumas qualidades negativas do meu temperamento. Tendência exagerada à tristeza e à melancolia. Tendência exagerada à tristeza e à melancolia. Quando eu vou escrever os meus textos, né, eu sou escritor, eu sempre coloco a minha pasta lá, né, chamada Inspirações, que são canções mais profundas e melancólicas, que é onde eu vou pensar sobre a vida, pensar sobre um monte de coisa e vou escrever. Então eu tenho uma tendência muito forte a isso. Então, a sua grande emotividade e introversão faz que, quando recebe uma forte impressão, faz de conta que o Rodrigo me repreendeu na frente de todo mundo em uma palestra. Pode ter certeza que eu vou passar quase a vida toda remoendo aquela situação. Então, é uma tendência do melancólico, né? Às vezes, sua grande emotividade pode obscurecer o seu juízo, ou seja, não enxergar de maneira racional o motivo daquela repreensão, né? O motivo daquela situação. Pode levá-los a fazer juízos errados sobre o próximo. Então, diante de uma repreensão, diante de uma poda, eu posso meio que ficar inconsciente, né? Perder a razão e não enxergar o outro lado da situação da história. Então, essas são as qualidades negativas de quem tem um temperamento melancólico. São essas.
Então, frente a essa situação, né, frente a esses pontos, essas qualidades negativas, eu, a partir desse autoconhecimento, eu comecei a buscar me aprofundar ainda mais em situações pessoais ao meu respeito e também identificar posicionamentos dos outros frente a alguma situação para tentar identificar, né, o que o outro quis dizer, o que eu compreendi. Na nossa ação pastoral, facilmente nós somos levados a crer de maneira errada em aquilo que os outros dizem, né, sobre fulano, sobre ciclano. Então, deixa eu aceitar o Rodrigo, que a internet dele caiu. Então, na nossa ação pastoral, nós somos facilmente levados a ter um juízo errado a respeito de situações ou de acontecimentos, ou até mesmo coisas que falam na ação pastoral. Então, são pontos que eu também comecei a trabalhar em mim. Eu tenho mais positivas que eu consegui trabalhar. Certo dia, né, para concluir a minha fala, para dar para o Rodrigo, certo dia eu estava conversando com uma catequista e ela disse que não ia assumir uma missão na pastoral porque o temperamento dela era melancólico. Acho que era para ser coordenadora. E ela falou, meu temperamento é melancólico. Calma, vamos conversar sobre temperamento. O temperamento ele não pode te limitar frente a alguma situação. Olha os exemplos que o Rodrigo deu a respeito das Teresa d'Ávila, e foi uma. Então, eu posso usar isso. E aí eu conversei com essa catequista, e eu dizia para ela, você tem que usar o teu temperamento como um autoconhecimento. Você não vai assumir uma coordenação porque você é sanguíneo. Se fosse por conta disso, eu não assumiria as responsabilidades que eu tenho, né, como um apostolado, porque o meu temperamento, eu sou mais introvertido. Né? Eu sou mais de ficar na minha, não sou de aparecer. Então, a partir disso, né, essa catequista falou, realmente eu preciso entender que realmente é o temperamento e não se limitar a isso. Porque se a gente acha o melancólico, ele é mais introspectivo, ele não tem a capacidade de liderança, pronto, já determinei a minha vida. Eu posso, a Fernanda falou que meu áudio está falhando. Eu vou seguir um pouquinho daqui, enquanto o Gessiandro arruma o áudio. Só me fala se está funcionando aqui o meu áudio. Dele está travando um pouquinho. Escreva aí se está tudo em ordem. O seu está travando, Gessiandro. A imagem e o áudio também. Acho que é a minha internet que o temporal levou. Eu vou seguir um pouquinho enquanto estabiliza um pouco. Você falava um pouquinho do Beleza. melancólico. Só vou fazer um adendo que, que é justamente no que você está falando, que é muito legal isso. As pessoas utilizarem, né, do temperamento como uma desculpa ou como algo que eu possa assumir, que eu possa fazer. Eu, dentro das formações, eu sempre coloco um ponto importantíssimo. Não confunda temperamento com horóscopo. Isso é algo importantíssimo. Algumas pessoas acabam tratando como se fosse algo parecido a horóscopo, a algo desse tipo. Trouxe aqui para ilustrar um pouco esse nosso pensamento 2 pontos. O primeiro deles, o Papa Francisco, falando sobre a fé de Pedro quando estava no Mar da Galileia,
nos ajuda a entender algo muito importante. Naquele momento, a Pedro não foi suficiente a palavra de Jesus, e era como uma corda estendida na qual segurar-se e enfrentar as águas hostis e turbulentas. Isto pode acontecer também a nós, quando nós não nos agarramos à palavra do Senhor. Para ter mais segurança, consultamos horóscopos, cartomantes e começamos a afundar. Isso o Papa disse em uma oração do Ângelus. Depois, é importante também sabermos, depois vocês podem consultar, depois eu vou finalizar minha fala, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás, ou ação aos mortos, ou outros supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia e a interpretação de presságios e sortes. Então, vamos compreender que o estudo dos temperamentos ele é baseado na ciência, no conhecimento. E grandes santos pensaram tudo isso também junto conosco. Um grande escritor, Antônio Royo Marín, né, um espanhol, um padre espanhol, escreveu sobre os temperamentos humanos. Então, assim, algo para que a gente fique tranquilo, tá? Não fique imaginando que é algo parecido a isto, uma sorte que baseado no meu temperamento eu não posso fazer algo. Calma lá, né? Não é bem assim. Então é importante a gente ter esta reflexão também. Vamos testar, Gessiandro, ver se seu áudio voltou. Está conseguindo aí, Gessiandro? Minha internet está dando. Então, isso eu vou seguindo. Um outro temperamento, né? Gessiandro falava aí do melancólico. Falei um pouco também do sanguíneo. Vamos falar agora um pouquinho do colérico. Claro, meus irmãos, que nenhuma live de 30, 40, 50 minutos a gente não consegue aprofundar, né? Dentro do pensamento dos temperamentos. Boa noção, tá? Legal. Ela serve para a gente poder aprofundar, né? Serve para instigar esse nosso pensamento e a gente querer mais para frente aprofundar e conhecer mais os temperamentos. Aqui, deixa eu ver. Elizabeth, ela fala, gravem para que possamos ver quando precisamos de ajuda, pois acabamos esquecendo. São ensinamentos importantes para a nossa caminhada. Legal, boa sugestão. Ótimo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos coléricos. O temperamento colérico ele é definido por um sistema nervoso rápido, mas às vezes desequilibrado. As pessoas elas possuem um alto nível de sensibilidade e de atividade, de atenção e de concentração. Assim como o sanguíneo também são flexíveis a mudanças. Só que como o colérico ele reage muito rápido, ele faz muito rápido, ele às vezes ele passa um pouquinho do ponto. Eu vou desenhar uma sugestão, um cenário aqui. Imagine que estou eu e o Gessiandro para carregar uma mesa para fora da sala. Gessiandro, por ser melancólico, tem uma tendência a ser mais perfeccionista, e eu, por ser sanguíneo, estou me oferecendo mais ali para ajudar. Então, o que acontece? Estão nós dois ali. E nisso a gente começa um bate-papo. Nós dois ali, para levar essa mesa, ele chega, ele pega essa mesa pela mão e leva lá para fora sozinho. Ele quer fazer rápido, é pronto para reagir, para agir.
Enquanto nós dois estamos ali de papo, o colérico, com todo o seu perfeccionismo, está olhando se o pezinho passa ou não passa pela porta, tá pensando um monte de coisa. O colérico já foi lá, já arrastou, já levou, nem que ele arranque no peito a porta, mas ele passa com essa porta, com essa mesa ali. Às vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de casa familiar, ele precisa ser observado, que nós possamos entender o temperamento dos outros. Senão nós começamos a amassar as pessoas. Qualquer um dos temperamentos pode fazer isso com o outro. Mas o colérico, como ele é firme nesta decisão, como ele é audacioso, ele, às vezes, está bastante por cima das pessoas. Hoje eu aprendi com o Gessiandro, vou falar de, como que é, qualidades, depois você escreve aí no chat, Gessiandro. Na área da psicologia, né, na área da psicologia, então ele conhece mais termos aí que a gente. Então é bom a gente aprender sempre, tá? Então ele toma uma decisão rápida, ele fixa objetivos e metas, ele sempre fixa, ele é bem rápido para fixar umas metas, só que ele cumpre. Então eu vou comparando sempre com os outros temperamentos que nós já falamos. Por exemplo, o sanguíneo ele pode até fixar metas, mas precisa ser muito perfeito, ele precisa ter essa questão do perfeccionismo pega bastante. O sanguíneo, ele fixa uma meta, mas se for muito longo, ele já desiste no meio do caminho. Qualidades positivas e qualidades negativas, esse ano escreveu aqui. Uma qualidade positiva do colérico é isso. Colocou um objetivo, ele vai até o fim. Vou dar o exemplo de um grande santo que fez um grande trabalho para nós e tinha um temperamento colérico. São Jerônimo, organizador da Bíblia. Imaginem, meus irmãos, traduzir, pegar um pedacinho de um texto aqui, um pedaço de texto ali, juntar e fazer dar sentido, e escrever uma notinha de rodapé, e fazer todo este trabalho. Só o colérico para fazer isso. O melancólico não ia ficar não ia ficar perfeito, ele ia ficar, meu Deus, precisa ter perfeição isso. O sanguíneo ia olhar e falar assim, muito trabalho. Eu faço até o êxodo. De lá para frente eu já não aguento mais. Então você vê como é interessante aproveitar aquilo que de bom que tem o seu temperamento. Então estas são as características aí principais do colérico. Ele explode, né? Essas não tão positivas. Ele às vezes é duro nas palavras com as pessoas, como sobe aquele sangue, aí ele vai e joga. Então ele tem opinião firme, é imponente, é dominante, às vezes é manipulador, mas é criativo. Isso é legal. É bem criativo o colérico. Ele vê situações. Grandes esportistas, pessoas que fizeram feitos, que estão nos livros dos recordes aí, bastante deles são coléricos. Bastante deles são coléricos. Então são essas as características principais. Agora vamos falar um pouquinho do fleumático. O fleumático, por incrível que pareça, os temperamentos, às vezes, eles podem ser até, podemos dizer, regionalizados. Não temos tantos fleumáticos assim no Brasil. Menos, um pouco menos. A gente não vê tantas pessoas aí com esse temperamento, como são os ingleses, por exemplo, né? Bastante gente. O que eles têm de características? Vamos lá. São introvertidas, tranquilas, são mais equilibradas emocionalmente, às vezes são apáticas, calmas, sérias, impassíveis e racionais. São bem calculistas e analíticas. Olha que interessante isso. Eu gosto sempre de imaginar cenários.
porque são coisas que acontecem com a gente. Imagine chegar numa reunião, um sanguíneo, tentando vender a sua ideia, e porque nós vamos levar os jovens do CRIS para visitar todos os orfanatos do estado de São Paulo, falando aqui do meu estado, e vamos levar ele para fazer isso e aquilo. E eu já consegui o dinheiro para a gente ir, já tenho o ônibus, tem tudo. E empolgado, feliz, se emocionando, quase chorando de tanta emoção. O fleumático faz assim apenas. Legal. Cadê a sua emoção? Ele ficou ali apenas na parada. E olha que interessante, quando a gente conhece, eu sei que muitas vezes eu vou chegar extremamente empolgado e essa pessoa que tem esse temperamento fleumático, ela vai ir mais devagar. Ela vai menos. Mostrar como são as pessoas, conhecer pessoas. Então é preciso a gente mostrar que. E com os nossos, por exemplo, você está dando uma catequese de jovens ou para crianças. A criança com o temperamento fleumático e você exigindo que ela se exponha, que ela fale, que ela se coloque à frente, quando ela é mais apática, ela é mais calma. Ela precisa calcular mais antes de se expor. Diferente daquele catequizando o seu sanguíneo, né? Você está falando, ele já quer falar junto, quer falar por cima. Ele não, ele está ali tranquilo. Ele está aprendendo. E olha como a caminhada, o autoconhecimento faz bem e o conhecimento de pessoas. E é um erro meu, conhecimentos pedagógicos, tudo. Dou catequese há 25 anos. No começo, eu não tinha essa noção. Eu achava que todos dentro da catequese precisavam falar todo o tempo. Eu queria que os jovens ficassem se expondo. E tentava motivar. Claro, eu não passava do limite, não forçava exageradamente. Mas eu ficava querendo, eu preciso dar oportunidade, a pessoa precisa falar, precisa falar. Com o tempo, eu fui aprendendo a perceber quanto dá para motivar, ajudar pessoas dos diversos temperamentos a agir de outra forma, a se manifestar na catequese de outra forma. Quantos melancólicos não se expressam através de uma poesia? Quantos melancólicos não se expressam através de um belo desenho? Um fleumático, uma bela exposição de uma redação mais calma, mais tranquila, escrita, na qual ele pôde olhar, corrigir e falar. Ou um sanguíneo, que aí sim, esse que já é um orador nato, ele sim vai falar, vai se expor mais à frente. Um colérico para tomar iniciativas de muitas coisas. Então veja como dá para nós utilizarmos o conhecimento dos temperamentos para transformar o ambiente da nossa catequese. Ou até de decatequistas. Por que não aproveitar os dotes dos melancólicos, artísticos, poéticos? Por que não utilizar as capacidades do sanguíneo para falar, para se expor um pouco mais? Então, veja, dá para nós ir utilizando tudo aquilo que nós temos de qualidades positivas. E aquelas que são negativas, nós vamos trabalhando. Como é importante. Partilho com vocês o quanto para mim duas coisas. E saber que eu preciso olhar a agenda. São as duas coisas importantes.
eu preciso saber que eu preciso ter agenda, e preciso saber que eu tenho que olhar a agenda. Então, eu já deixo até os marca-páginas aqui nas páginas principais, ou seja, onde tem aquele calendário mensal das atividades, das coisas que eu combinei com as pessoas, das coisas que eu disse que eu iria, que eu faria, que eu agendei, as coisas do meu trabalho, as atividades da comunidade, as atividades do apostolado da internet. Então, tem tudo marcado aqui. Porque senão, com a minha disponibilidade para fazer as coisas por ser sanguíneo, eu faço, eu assumo 2, 3 compromissos juntos. Não é tão organizado assim o sanguíneo. Então eu preciso ter isso, ter uma agenda para trabalhar. Então uma qualidade negativa, eu vou transformando. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, nossa, mas o sanguíneo ele é desorganizado. E eu sou uma pessoa organizada. Eu sou extremamente pontual. Por exemplo, eu dou aula no Centro Catequético Santa Edith Stein e eu chego 30 minutos antes. Mas eu me programo para fazer isso, porque senão eu chegaria atrasado. É uma característica do sanguíneo estar correndo, estar atrasado, quer fazer 1000 coisas. Mas eu preciso parar e pensar. Já estou com 42, aprender algumas coisas. Uma delas é essa. Se organize para sair no horário. Então eu já adianto o jantar, minha esposa chega 5h30, eu já adiantei jantar, já fiz o que precisava fazer, para a gente poder sair. A tempo, no horário. Então veja, não use o temperamento como muleta. Como que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Vamos mudar. Vamos olhar aquelas coisas que eu não faço, eu vou passar a fazer. Vou lutar. A vida de santidade consiste em dominar o homem velho para que surja esse homem novo. O nosso foco não são os nossos defeitos, mas o nosso foco é a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo e os nuances da bondade de Deus nos santos. Então são para esses que nós vamos olhar. Né? Como o Gessiandro falou da santa de devoção dele, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma das santas que eu sei que o Gessiandro admira. Olha o que essa mulher fez, sendo uma melancólica, ela utilizava disto para evangelizar, para se conectar com o Senhor. Então nós precisamos tomar tomada de decisão. Eu olho minha santa de devoção, Santa Edith Stein, e vejo uma pessoa extremamente racional, que às vezes tinha dificuldade de se conectar com o Senhor, estava sempre agitada, mas que foi capaz de dar a vida pelo Evangelho, dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, são temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Temperamentos mudados. Certo, meus irmãos? Hoje nós tivemos esses imprevistos de, infelizmente, a internet oscilar. Acontece, né? Acontece, é algo que não está nos nossos planos, mas o importante é que pelo menos um lado conseguiu funcionar, a gente passou. Claro que o Gessiandro tinha muito mais coisas para complementar, muito mais coisas para nos ajudar, mas então ficamos tranquilos com o Telegram do Pensar Catequese, vocês vão receber. O pessoal também que segue Pensar, Catequese e Desenvolvimento Humano também vão receber tudo isso. O santo de temperamento fleumático, São Tomás de Aquino. Aqui quem estava perguntando, aqui está Fofes, eu não sei qual que é o nome da pessoa aqui, está só o link. Mas é São Tomás de Aquino. Olha só o que São Tomás de Aquino faz, né? Pela sua praticidade e organização do seu pensamento, do fleumático, ele escreve, ele sistematiza toda a teologia. Ele tem a capacidade de escrever a Suma Teológica.
um trabalho árduo, fruto de um fleumático, São Tomás de Aquino. Olha que interessante, que maravilhoso isso. Que bom que você perguntou, senão eu estava esquecendo de falar o santo fleumático aqui. Certo, gente? Então façamos o seguinte também, mais uma coisa que eu vou pedir para vocês. Divulguem esse trabalho nosso, todas as terças-feiras, o Pensar Catequese e a Catequese de Desenvolvimento Humano. Esse nome eu nunca vou esquecer aqui, que perguntou qual o santo fleumático. É o nome da minha esposa. Eu nunca vou esquecer. Qual a sua santa, a minha santa devoção? Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Tem os dois nomes. Isso, beleza. Então, voltando, gente. Nós vamos trabalhar todas as terças-feiras, trazendo formações de espiritualidade, de teologia, de psicologia, de formação humana. Aí nós vamos estar com o que vocês vão trazendo para a gente aí de sugestão, que a gente vai preparando também. Então, toda terça esse bate-papo. O que mais? As pessoas que seguem a Catequese de Desenvolvimento Humano, não seguem o Pensar Catequese, depois corre lá e siga o trabalho do Gessiandro, que vocês vão crescer muito. Os que seguem a página do Pensar Catequese, corram lá no Catequese de Desenvolvimento Humano, segue também o nosso Instagram, porque nossos apostolados, eu posso dizer que não é à toa que nós nos encontramos. Eles se completam, né? Eles se completam. Então, finalizamos por aqui, meus irmãos. Toda terça a gente vai estar aqui. Uma pena ter falhado um pouquinho a internet do Gessiandro aí no final, da metade para o final, mas a gente segue, a gente não desiste. Vamos rezar para a gente finalizar, povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, está chamando, Gessiandro? Senhor Perguntei se nosso está dando para Deus, me te ouvir. louvamos e te bendizemos. O áudio está falhando, Gessiandro. Vou fazer a oração final, depois a gente coloca por escritos nos nossos grupos aí. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida e te agradecemos por esse momento nosso de formação. Ajuda-nos, Senhor, a sempre crescer neste nosso chamado de evangelizar. Olhe por todos os catequistas do nosso Brasil, Senhor, para que possam transmitir a tua palavra e o teu amor. Senhor Jesus Cristo, te pedimos, toque o nosso coração, toque o coração de todos os catequistas, para que nós possamos, com força, com coragem e com ânimo, levar a tua palavra e te revelar a estas crianças, estes jovens que tanto precisam. E te peço também a intercessão da Virgem Maria, para que ela ajude em nosso apostolado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Será que sai uma mensagem final aí, Gessiandro? Será que estabilizou? Tá dando para me ouvir? Minha internet está só Jesus, viu? Mas que bom que você conseguiu conduzir. Tá dando para ouvir aí, Rodrigo? Tá. Beleza. Rodrigo, muito obrigado por ter conduzido praticamente o nosso bate-papo todo, né, do começo ao fim. O conteúdo que eu tenho aqui eu vou deixar lá no grupo, assim também como o link do teste dos temperamentos. Para quem está lá no grupo do nosso grupo do Telegram, só entrar lá que vai ter acesso ao material dessa live. Na próxima terça-feira nós vamos ter convidados, né? Convidados especiais. Então acompanhe a gente toda terça-feira. O Rodrigo já falou, mas toda terça-feira, voltando a falar, às 8 horas nós vamos estar por aqui. Semana que vem vou ter semana catequética. Só que é a partir das 9 horas. Então, das 8 até 8h50 eu vou estar por aqui também. Tá fechado? Não vou impedir de fazer esse encontro com vocês.
Então é isso, Rodrigo, muito obrigado. A internet está voltando aos poucos, né? Muito obrigado, obrigado por você que ficou até o finalzinho. Pessoal que segue Pensar Catequese, não segue o Rodrigo, segue lá também. Acompanha o trabalho dele, tem vários conteúdos no YouTube, é o que mais tem afirmação, né, Rodrigo? Tem mais de 100 catequeses lá no YouTube. Olha só que coisa boa. Então, corre lá no Instagram do Rodrigo, acessa as Cristiano, travou de novo o seu áudio. Acho que agora vamos nos despedir do povo, que toda terça